fazer uma oração para estar iniciando nossa IBD. Logo após a oração, a irmã Elizabeth vai estar louvando o Senhor com o hino da água. Vamos orar. Senhor, meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio de estar na Tua casa, meu Pai. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que aqui já chegaram, também aqueles que estão a caminho à Tua casa, meu Senhor. Traga eles em paz, livrando e guardando de todo mal. Senhor, continua conosco nesta manhã, porque assim como a Tua graça nos basta, a Tua presença é suficiente nesta manhã, para nos ajudar, para nos dar força. Senhor, assim eu te peço e te agradeço, em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Irmã Elizabeth, oportunidade. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor, o hino de número 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha
glória onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a irmã Elizabeth e possamos estar com Cristo, né? Já quero também falar sobre a ausência do pastor, como alguns irmãos já sabem, né? Ele foi visitar seus pais e por isso não está aqui essa manhã. Também quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, né? Sabemos que todos os dias é Dia dos Pais, mas escolher uma data e marcar para fazer essa reflexão, isso é bom, né? Não é ruim, é bom. E já desejo a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Vamos se colocar em pé para estar lendo aqui nossa lição de hoje. Os irmãos que não têm revista, o texto de referência se encontra em 1 Reis, capítulo 18, o verso 22, o verso 23, o verso 24 e o verso 39. Os irmãos que não têm revista, 1 Reis, capítulo 18, o verso 22, 23, 24 e pula para o verso 39. Os irmãos que têm revista, a nossa lição hoje é a sexta, né? 6 lição, dia 9 de agosto de 2020. O tema da nossa lição: usando a fé diante dos confrontos. Texto áureo: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18 e o verso 38. Verdade aplicada: nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer, esperar no Senhor Deus. Os objetivos da lição são 3. Ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre
e apresentar que Deus responde com fogo. Vamos ler agora os textos de referência. Os irmãos que não têm a revista, acompanhem na sua Bíblia. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolhem para si um dos bezerros, e o dividiam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, disse: é boa esta palavra. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração, e logo após, o superintendente Geilson vai estar assumindo essa aula. Creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração essa manhã, e mais um grande aprendizado para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, meu Senhor, para te agradecer, meu Deus, por este privilégio, por esta oportunidade, por esta palavra. Meu Senhor, abençoa o Teu filho, o Teu servo que se preparou, que estudou, meu Pai. Que o Espírito Santo possa vir fazer ele lembrar. Senhor, ajuda nossas vidas, meu Deus, que possamos ouvir a Tua palavra, que possamos obedecer e viver a Tua palavra, meu Senhor, porque boa é a Tua palavra é alimento para a nossa alma. Senhor, eu te peço, Senhor, nesta manhã, desperta a Tua igreja, que possamos viver, Senhor, mediante a Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade, meu Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a viver na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, podem tomar os vossos assentos, amém? Eu, desde já, agradeço por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu para estarmos juntamente com os irmãos aprendendo acerca desta palavra. Lição 6, usando a fé diante dos confrontos. Hoje quem estaria dando aula esse domingo era o nosso irmão Paulinho, mas por força maior está trabalhando no dia de hoje, ele não pôde estar. E também quero parabenizar os pais, né, todos os papais presentes, e também os irmãos que estão em casa assistindo ou que vão assistir essa aula nesse dia de domingo. Como nosso irmão Alex bem disse, todos os dias são dias dos pais, mas nós temos esse dia especial onde nós aproveitamos também para parabenizar mais uma vez, e todos os dias temos que parabenizar. Quem tem pai, né, aproveite essa oportunidade. Para quem não tem o pai presente, né, nós bem sabemos que nós temos nosso Pai Celestial que cuida de nós, né? Tiago diz que Ele é o Pai das luzes, toda dádiva, todo bom, todo dom, né, que vem, que desce. Capítulo 1, versículo 17 de Tiago diz que vem do Pai das luzes, né? E o Senhor Jesus nos ensinou que quando nós fôssemos orarmos, nós tínhamos que orarmos dizendo: Pai nosso que estás no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9. Ele não se preocupou em ensinar o nome, mas se preocupou em nos ensinar a ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai Celestial. Amém? Então, Ele está cuidando de todos aqueles que lhe servem e aqueles também que não lhe servem, né? Aqueles que não obedecem. Queridos, lição 6, usando a fé diante dos confrontos. Nós vamos estudar nesse dia de hoje um pouco sobre a vida de Elias. Prometo que serei breve, mas o que chama a atenção é que só o tema da nossa lição, usando a fé diante dos confrontos, contextualizando nossos dias, é importantíssimo, irmãos. Nós temos fé, é importantíssimo nós temos fé para vencermos as lutas, as dificuldades. A Bíblia diz lá em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 4, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, né? E quando nós olhamos para a palavra fé, que é pequenininha, mas importantíssima, né? Sem fé, como diz o escritor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então,
é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Só que quando nós falamos de fé, irmãos, biblicamente existe 3 tipos de fé. E eu posso também dizer de um quarto tipo de fé, que é a fé natural. É a confiança que nós temos, como todo ser humano tem, de se levantar e ter certeza e confiança que os seus pés, que as suas pernas vai sustentar você, vai levantar o seu corpo. Quando você põe na mente que você vai vir para a escola bíblica dominical, quando você vai para o trabalho, quando você pega o ônibus, essa é a fé natural, é a confiança que nós estamos dentro de um templo e ter a certeza, sem mesmo conhecer o engenheiro que fez esse templo, sem mesmo conhecer os irmãos, ou dizer e dar garantia que esse templo está seguro, nós estamos aqui sentados, confortados. Isso é uma fé que é inerente a todos os homens têm essa fé, essa é a fé natural. É a confiança de você entrar na faculdade, ter certeza que após 4 anos ou 5 anos você vai pegar o seu diploma. Essa é a fé que todo homem tem. Porém, a Bíblia também nos fala da fé salvífica. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por meio da fé, nós alcançamos também a salvação. Essa é a salvação, ou a fé salvífica, aonde também Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa fé que é gerada após nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. Fé salvífica, onde o próprio escritor de Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Alguém se confunde achando que é necessário se batizar para a salvação. O batismo é obediência, porém primeiro vem o crer, vem a fé. Então essa é a fé salvífica. Nós também temos a fé de cura, de milagre, de prodígios, que está lá em 1 Coríntios 12, versículo 9. É o dom da cura, o dom da fé. Dom da fé que obtém as curas. Pessoas que têm fé sobrenatural para alcançar milagres. E nós temos a fé de fidelidade, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é um dos frutos do Espírito. Essa fé como fidelidade, nós vamos ver na vida de Elias, que independente da circunstância, ele confiava em Deus. Em Hebreus capítulo 11, irmãos, o escritor ele nos diz claramente o que é fé. Se alguém perguntar o que é fé, fé é o fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, muito conhecido. Então, resumidamente, essa fé de Hebreus capítulo 11 é você confiar, depositar a sua fé inteiramente em Deus, mesmo quando a circunstância não está favorável a você. Você, independente de estar vendo um milagre ou não, independente de ver curas, ou ver uma ação da parte de Deus ou não, você continua tendo fé e confiança. Não depende de você ver para você crer. Você confia mesmo sem ver. Se você está vendo, então não é fé. Fé é acreditar mesmo sem ver. E é isso que nós cremos na questão do nosso Deus. Nós não vemos, mas sentimos e cremos que a sua palavra ela é fiel e verdadeira. Dentro desse contexto, irmãos, nós vamos, quem tem a revista, e hoje em dia está muito fácil aí, se você puxar no teu celular, no teu notebook, computador, colocar assim, comentário da lição 6, usando a fé diante dos confrontos. Certamente você vai ter a lição aí no teu celular, no teu computador, no teu notebook. Então hoje em dia fica bem fácil você estar acompanhando. Mas o que chama a atenção é que o tópico 1 diz assim: Elias e as suas provações. Antes, porém, o que me chamou a atenção também é que a verdade aplicada, os irmãos gravam bem isso, que ele diz assim: nos momentos mais difíceis aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor. Então, 3 aspectos aí e segredos que nós temos que ter, temos que obedecer para conseguirmos passarmos por certos confrontos, por situações difíceis. Primeiro é crer, é confiar, aquilo que eu já expliquei para os irmãos. Obedecer, né? Tem muita gente que até acredita, mas não obedece, né? A Bíblia diz lá em João 7,38, Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então não é como eu acho, como eu penso, não, é como diz a Bíblia. Não é fé na fé, é fé na pessoa certa.
João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então é crer na pessoa certa. E a Bíblia vai deixar claro que aquele que crê e aquele que diz que ama, ele obedece. Ele obedece. E o segredo também é esperar, né? É necessário nós crermos, obedecer, mas o segredo também é esperar. Quem não conhece o Salmo 40, né? Quem não conhece? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós vamos ver essas características no profeta Elias. Elias e as suas provações. Elias profetizou em um período muito árduo da história do povo de Israel. Do ponto de vista religioso, lutando o bom combate, Elias enfrentou perseguições do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, que levaram os israelitas a se apartar do Deus vivo e adorar a Baal. Então nós já vamos ver aqui, queridos, que as escrituras nos revelam, lá no 1 Reis capítulo 17, a história de Elias, ele começa a partir do capítulo 17, se encerra de 2 Reis capítulo 2, quando este é arrebatado num redemoinho, acompanhado com carros de fogo para o céu. Mas o cenário que chama a atenção, e se nós formos ver esse contexto desse cenário, Elias aparece do nada. No capítulo 17, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta aí, vamos apenas ler o versículo 1 do capítulo 17, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, nessa introdução do 1, Elias e as suas provações, nós vamos ver que Elias enfrenta o monarca daqueles dias, Acabe, a sua esposa Jezabel, que é muito conhecida, e havia uma idolatria no meio do povo judeu, no meio do povo Israel. Os hebreus, eles estavam adorando a Baal. Que o método chamado divino diz assim: com a morte do rei Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, norte e sul. No século 9 a.C., o reino do norte era governado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, que induziram o povo de Israel a um contexto turbulento de idolatria e paganismo. 1 Reis 16, verso 30, verso 31. Elias então foi chamado por Deus para ser o seu porta-voz, recebendo a responsabilidade de lembrar os israelitas que eram um povo seleto e que pertencia ao Senhor. Logo, as suas práticas de vida deveria retratar e cumprir os princípios determinados pelo Altíssimo. Então, qual era o contexto que estava naqueles dias do profeta Elias? Nós sabemos, irmãos, que o rei Acabe, o texto lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, diz que ele fez pior do que os demais reis antes dele. A nação de Israel era apenas 12 tribos, né? Nós sabemos muito bem que se os irmãos forem estudar, havia se passado praticamente 58 anos quando as tribos foram divididas, tribo do sul e tribo do norte. A divisão das tribos começa lá em 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12, quando o próprio Salomão ele se envolve com mulheres egípcias e ele tem um filho chamado Roboão. E este filho, ele vai assumir o reinado do rei Salomão. E diz o texto sagrado que naqueles dias Israel como um todo, pedia para Roboão abaixar as taxas de impostos que eram impostos sobre eles. Havia aumentado muito nos últimos anos do reinado de Salomão. E ele pediu um tempo para pensar. Nisso veio Jeroboão, que tinha sido expulso do reinado de Israel durante aquele período quando Salomão ainda era vivo. No capítulo 11, versículo 40, Jeroboão foge. E Jeroboão ele acaba persuadindo a nação de não aceitar o que Roboão, em nenhum momento ele se curva à proposta que foi dada a eles de ele reduzir a carga horária, porque o povo estava trabalhando praticamente como um escravo naqueles dias,
E o texto é muito claro em dizer que Roboão, ele não ouve os mais velhos, ele não escuta os conselheiros, ele não quer dar ouvido àqueles que tinham experiência para lhe instruir. E aqui, irmãos, eu quero deixar um ponto que é interessante, que olhando até mesmo para o próprio Salomão, que escreveu Eclesiastes, Cantares e Provérbios, eu acho interessante que lá no capítulo 20, versículo 29 de Provérbios, Salomão ele dizia assim que o ornamento dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos está nas suas clãs, ou nos seus cabelos brancos. Traduzindo, a força está com os jovens, mas a sabedoria está com os mais velhos. E isso é o perigo de quando aqueles que acham que pelo fato de estar no nível, como no caso de Roboão, por ser um monarca, por ser aquele que ia agora dar continuidade do reinado de Israel, mas o perigo, o texto deixa muito claro isso, dele não ouvir os mais velhos, e isso acarretou um grande prejuízo para o seu reinado. Então aqui eu quero deixar um ponto que nós, como aqueles que são mais novos, né, nós precisamos aprender com os nossos irmãos mais velhos, né? E Paulo até ensina isso lá em Tito capítulo 2, que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas, deixando muito claro que aqueles que são velhos, eles têm experiências para passar, eles têm bons conselhos para dar. É bem verdade que nem sempre os anos traz maturidade, mas entende-se que aqueles que são mais velhos são mais maduros. Nem todos, mas a grande maioria a gente podemos acreditar que sim, né? Pessoas que têm experiência, já passaram por situações que você que é jovem ainda não passou, tem experiência e pode te aconselhar. O que chama atenção também é que Paulo fala que todas as provações que nós viemos passarmos, com essas mesmas provações, nós podemos aconselhar, ajudar aqueles também que estão passando por provações, as mesmas provações que estivermos passando. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, ele deixa claro isso. Então o erro de Roboão foi não ouvir os mais velhos, de não dar ouvido aos mais velhos. E o que acontece? As tribos se dividem. Roboão fica com 10 tribos, reinos do norte, e Roboão fica apenas com 2 tribos, reinos do sul. As tribos do sul, que ficou com Roboão, ficou apenas a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que leva o nome de Judá. A capital de Israel, a capital de Israel era Jerusalém, onde estava o templo. E a tribo do sul, a tribo do norte, ficou as 10 tribos com Joroboão primeiro. Joroboão, sabendo que Israel era um povo ainda que uma boa parte ainda obedecia aos mandamentos, adorava ao Deus de Israel, preocupado em que a nação não fosse até Jerusalém para adorar a Deus, a Jeová no templo, o texto vai nos dizer lá no capítulo 16, no capítulo 11, capítulo 12, perdão, irmão, de 1 Reis, ele levanta 2 templos, 2 lugares para adoração, em Betel e em Dan, para substituir o templo em Jerusalém, para que os judeus não fossem adorar a Deus em Jerusalém. Ele faz a sua própria religião. Ele consegue levantar sacerdotes que não eram da tribo de Levi. A tribo de Levi ficou lá no Reino do Sul. E ele começa a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Aí o que me chama a atenção é que Joroboão, ele começa a fazer tudo isso. Depois vem Nadab, que faz coisas também terríveis. Se você pegar do capítulo 12, onde começa ali os reinos de Israel, né? Começando com Joroboão, depois vem Nadab, depois vem Baasa, né? Do capítulo 16, versículo 8, depois vem Elá, que era um beberrão, assassino, depois vem Zirim, e depois vem Orim, que era o pai de Acabe. E esse Orim, o contexto vai nos dizer e vai nos mostrar que ele fez uma sociedade com Etibaal, que era o pai de Jezabel. E essa sociedade, houve um acordo entre eles, o príncipe Acabe casar com a sua filha Etibaal, no caso, o pai de Jezabel. Eles se casam, um acordo político. E a partir do capítulo 16 de
1 Reis, vai nos mostrar que esse Acabe, ele foi pior do que os 6 primeiros reis. Diz o texto que ele provocou a ira do Senhor, no capítulo 16, versículo 31, com a sua esposa, porque Jezabel, ela traz a sua religião, ela era fenícia, os fenícios adoravam, que tanto os cananeus como os fenícios adoravam Baal e Axera, ou Acera. Baal era considerado o deus da fertilidade, o deus da chuva, né? E era comum, aquele período, aquele tempo, era um povo agrícola, onde eles acreditavam que aquele deus Baal poderia mandar chuva, poderia fazer crescer o campo, as plantações, enfim. E nesse contexto de idolatria, de desvio da vontade de Deus, de colocarem deuses como Baal e Acera, sendo que o próprio Deus já tinha dado a sua lei para Moisés no capítulo 20 de Êxodo, dizendo que não era para eles ter outros deuses, né, além do Senhor, e eles começam a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Acabe levanta altares para Baal, em floresta, levanta lugares para adoração a Baal. E nesse contexto aqui, Deus levanta um homem chamado Elias. E o que chama a atenção, irmãos, já ouvimos muitas mensagens do profeta Elias. A palavra Elias quer dizer: Jeová é o meu Deus, ou o meu Deus é Jeová. Esse é o significado do nome Elias. E apesar da nação de Israel, do Reino do Norte, estar tão mergulhada na idolatria, o que chama a atenção é que, de repente, aparece esse profeta, e o texto vai dizer que ele é morador de Gileade, ele é um gileadita, e ele vai até o monarca Acabe, a maior autoridade daqueles dias, e diz assim: tão certo como vive o Senhor, mostrando claramente para Acabe que os deuses que eles serviam eram deuses mortos, mas o Deus Jeová, ele era o Deus vivo, ele era o Deus verdadeiro. E ele fala assim: olha, o Deus de Israel, primeiro, Deus é um Deus vivo, e segundo, o nosso Deus continuava sendo o Deus de Israel, apesar deles estar na idolatria, apesar de uma boa parte deles buscar outros deuses como Baal e Acera. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 9, 2 Crônicas 15, 9, os judeus fiéis fugiam para o Reino do Sul, porque não suportava a idolatria. Mas quando Deus usa a boca do profeta Elias para dizer para Acabe: olha, o Deus de Israel, que ainda é o Deus de Israel, continua sendo o Deus da aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó, essa nação pertence a ele, apesar de ele estar mergulhado na idolatria. Ele tem uma mensagem, ele mandou uma mensagem para você. Apesar de vocês terem os deuses aí da chuva, o Deus Acera, Deus da sensualidade, Deus da orgia, o Deus de Israel manda dizer o seguinte: que não haverá chuva e nem orvalho, segundo as minhas palavras. Veja bem, irmãos, lá em Deuteronômio, no 28, versículo 23, Deus já tinha dito para a nação que se eles desobedecessem, Deus ia cerrar os céus, não haveria chuva sobre eles. Todavia, em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 14, diz que se o povo obedecesse, Deus mandaria chuva. No tempo de Seródio, né, a Bíblia usa a palavra Seródio temporã, né, que era chuva nos meses de outubro e novembro, começo de outono, e chuva na primavera, que era o mês de março e abril. Deus tinha prometido que mandaria chuva no início das plantações e no final da colheita. Mas quando eles desobedeciam a Jeová, Deus cerrava os céus. Deus simplesmente cerrou os céus. Então, dentro desse contexto, o profeta Elias aparece sem genealogia, sem dizer quem era o pai, quem era a mãe, fala da sua cidade, mas não deixa muito claro, ou nós não temos detalhes da sua origem. Mas foi um grande homem que Deus usou para dizer: os céus a partir de hoje está cerrado no reinado de Israel, ó rei Acabe. E não adianta, nem Baal, nem outro Deus mandará chuva do céu. Até porque nós sabemos que o único Deus que prepara a terra e manda a chuva, como diz lá no Salmo 147, versículo 9, é o Senhor dos céus e da terra. É Ele que manda a chuva para a terra, somente Ele.
Então, o contexto é esse, irmãos. A nação está dividida, os 10 reinos estão no reino do norte, entre o ano 800, 1 a 900, e está ali também uma mulher terrível, chamada Jezabel, filha de Etibaal, como eu disse para os irmãos, idólatra, que traz seus deuses, traz a idolatria, e Acabe, ele acolhe aquela idolatria da sua esposa Jezabel. Quando o chamado de Deus prevalece, a cada dia a idolatria crescia e a situação piorava no reino do norte. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. O caos havia sido estabelecido. Como um profeta poderia exercer o seu papel diante de Deus e dos homens se a morte lhe rodeava a todo momento? Elias foi um homem chamado pelo Senhor. E nesse contexto de idolatria e o contexto de juízo que veio sobre eles, o profeta, ele recebe uma ordem de Deus quando ele sai dali de Acabe, quando ele sai da presença do rei. O profeta recebe uma ordem, o próprio Deus dizia, a palavra veio para Elias dizendo: agora vai no lado do oriente e esconde junto ao ribeiro a torrente de Querite, fronteira do Jordão, e beberás da torrente que te ordenei, e os corvos ali mesmo te sustentará. No tópico 1 e 3, os métodos peculiares de Deus, após profetizar que nem orvalho nem chuva virá sobre Israel, segundo as suas palavras, para fugir dos ataques do rei Acabe, Elias é forçado a uma imigração solitária. Ele se estabelece junto ao ribeiro de Querite, milagrosamente foi alimentado por corvos, que é onde eu acabei de ler em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, versículo 4. Não fosse o cuidado do Senhor em avisar, Elias certamente teria assustado ao assistir corvos chegando para lhe alimentar. Podemos dizer que o Senhor é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Então nós vemos que após a mensagem que o profeta leva até Acabe, o próprio Deus envia para Querite. Deus esconde Elias, porque sabia que após aquela profecia, o rei Acabe o perseguiria para matar. A Jezabel também. O texto aqui me chama a atenção, irmãos, é que Deus ele tem os seus métodos, né? Ele trabalha com formas peculiares, né? O nosso comentarista, Abner Ferreira, ele coloca interessante esse subtítulo, métodos peculiares de Deus. E é bem isso. Porque o que chama a atenção é que Deus ele não enviou Elias para um rio, ele envia para um ribeiro, para um riacho. Algo pequeno. E, além disso, o texto vai nos dizer que quem o alimentava, quem levava alimento para Elias, era algo improvável, era corvos. E era de manhã e à noite. Ele poderia, o corvo, levar pão e carne apenas um horário, apenas de manhã. Mas o sustento e a provisão de Deus para Elias ali no Querite, através do corvo, uma ave considerada imunda. Lá em Levítico capítulo 11, em Deuteronômio no capítulo 14, o corvo era considerado uma ave imunda. Israel, na lista ali de Levítico 11, onde está relatado, descrito quais eram os animais que deveriam ser ingeridos e outros não, o corvo ele é considerado como uma ave imunda. Mas Deus pega aquilo que é improvável para fazer o que é impossível para nós homens. E essa questão de Deus mandar, ordenar os pássaros levar, o corvo levar comida de manhã e comida à noite, nos mostra claramente, querido, que o cuidado de Deus com Elias, e Deus sabia que a quantidade exata de alimento que o profeta precisaria, e teria que ser fresco, era de manhã e à noite. E aqui eu quero fazer uma pausa, irmãos, e dizer que o Deus de Elias é o nosso Deus. Que apesar das circunstâncias, das situações, Deus permite muitas vezes que fujamos, se escondamos em Querite, mas lá em Querite tem água, tem pão e tem carne, porque Deus cuida daqueles que são seus. O cuidado de Deus para com Elias
foi tão grande que durante um período, a Bíblia não relata o tempo que ele fica ali, alguns estudiosos dizem que, cumprindo-se o tempo, veio a palavra no tempo determinado, entende-se que era um período, o tempo determinado que Deus já tinha ordenado ou predeterminado. Alguém entende que foi aproximadamente 1 ano que Elias fica ali. Durante aquele período, Deus o sustenta através dos corvos, e a água tinha ali no ribeiro. Só que a profecia e a mensagem que o profeta entregou a Acabe não só trouxe seca para o reino de Israel, não somente para aquela região, mas toda a região circunvizinha também foi afetada. O que acontecia? Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, o escritor ele diz o seguinte, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que chama a atenção é isso, irmãos, é que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra homens cheios de fé, cheios de certeza, de confiança, momentos que Deus os usou de uma maneira extraordinária, porém também mostra momentos de debilidade, de fragilidade, de pecados. A Bíblia não esconde isso para descrever, para mostrar para nós hoje que estes homens, apesar de ser inspirados, usados pelo Espírito Santo no passado e nos deixar grandes lições, eram homens comuns, eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. E diz que ele orava para que Deus não mandasse chuva. No capítulo 5, versículo 17, Tiago diz isso, que Elias continuou orando para que Deus não mandasse chuva, porque Deus estava tratando com a nação de Israel, que o único Deus verdadeiro que mandava no céu e na terra era Jeová, não era Baal, não eram os deuses falsos. Então Deus permitiu, e lá em Tiago nos relata isso. No Novo Testamento nós vemos várias passagens relatando acerca do profeta Elias. Jesus falou muito sobre o profeta Elias. Os judeus, os fariseus achavam que João o Batista era o Elias, e nós vamos falar um pouquinho isso mais no final, mas me chama a atenção que Elias era um homem muito conhecido desde o seu tempo até o tempo do Novo Testamento, no tempo de Cristo. Então, assim, os métodos peculiares de Deus são diferentes dos homens. Aquilo que nós achamos ou queremos entender Deus de uma forma razoável, né, racionalmente, é lógico que o nosso culto ele é racional, mas eu estou falando da forma que Deus trabalha. Muitas vezes Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus ele usa as coisas que não são e confunde aqueles que são, né? O próprio Paulo ele diz isso lá em 1 Coríntios, e é isso que Deus faz. Deus não envia Elias para um rio, ele envia para um ribeiro. E Deus poderia também usar animais domésticos para levar sustento para Elias, mas certamente os animais domésticos, alguém ia perceber todos os dias animais domésticos terreno passando, e alguém poderia vê-los indo até certa direção e descobrir onde Elias estava escondido. Também não usa homens, poderia até usar homens, mas algum homem, se fosse usado naqueles dias, é lógico que nós sabemos que Deus, que estava no controle de todas as coisas, poderia também fazer esse método, mas talvez se fosse algum dos homens ajudar Elias naquele momento, certamente ou ele poderia falar com alguém, ou alguém também descobriria a sua caminhada, mas Deus providenciou os pássaros voando do céu. E isso nos mostra que o nosso socorro vem sempre lá do alto. O nosso socorro vem do Senhor, vem do Pai das luzes. Os métodos peculiares, né? Já falamos. Deus contava com Elias. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Para exemplificar, podemos ver seguintes ordens. Sendo obedecida, Deus o manda para o ribeiro de Querite. Ele obedece e vai. A palavra veio até Elias, ele obedeceu e foi. E foi para Serepta. Lá no capítulo 17, versículo 9. Para Samaria, capítulo 18, versículo 1. Para o Monte Horebe, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Para Betel, 2 Reis 2 e 2. Para Jericó, 2 Reis 2 e 4. E para o Jordão, 2 Reis 2 e 6. Então, assim, aquilo que nós falamos lá na introdução, que o comentarista colocou, o pastor Abner, verdade aplicada na verdade, além de Elias ter fé, crer, ele também obedecia. Então, quando a palavra vinha para Elias, ele estava disposto a obedecer. Não havia indagação. Por quê? Para quê? Para onde? Como assim? Não havia. Havia apenas obediência. E isso que chama a atenção. Deus, um profeta e uma pobre viúva. 2 em 1. Por que o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias?
Não seria mais viável que alguém do seu povo lhe acudisse? A palavra acudisse é interessante, o nordestino, o nosso gosta muito de usar, né? Mas em 1 Reis 17:9, a razão da escolha de Deus é bem simples. Israel estava mergulhado em um nível assustador de idolatria. E a presença de Elias não era bem-vinda nesta nação. Se as palavras dos profetas eram rejeitadas, os israelitas não atenderiam à ordenança de Deus para socorrer o profeta Elias. Veremos mais adiante que Deus demonstrou que estava cuidando tanto de Elias quanto da pobre viúva e foi bênção para o outro. Além, irmãos, do comentarista dizer sobre essa questão e analisar que alguém de Israel de lá não poderia ajudar Elias, também poderíamos colocar também, eles tinham medo. Se eles soubessem onde Elias estava, eles ficariam com medo. Porque lá em 1 Reis 18, verso 10, diz que Acabe tinha mandado buscar Elias em todos os lugares para matar. Capítulo 18, versículo 6, quando Obadias encontra Elias, Obadias deixa muito claro para Elias que o rei Acabe estava procurando para matá-lo. Então, se por acaso alguém fosse associado com Elias, eles também tinham medo de morrer. O que chama a atenção é que quando o ribeiro seca, a seca chega onde Elias estava, sendo guardado por Deus, escondido por Deus, ninguém o encontrou. Chegou o tempo do profeta sair daquele lugar. Deus mesmo veio com a sua palavra dizendo: levanta e vai para Serepta. O que chama a atenção, irmão, que essa cidade de Serepta, que era o lugar de Sidom, era a mesma região de Jezabel, aonde vinha Jezabel. Enquanto Jezabel estava perseguindo o Elias para matá-lo no Reino do Norte, em Israel, Deus conduz Elias até a cidade de Jezabel, até a região de Jezabel. E lá Deus o esconde. Deus e um profeta e uma pobre viúva. Muitas vezes, irmãos, existem algumas lições que nós poderíamos ficarmos aqui sobre essa questão de Querite, né? Nós já ouvimos tantas mensagens sobre essa passagem, que muitas vezes existe um incômodo. Deus poderia continuar sustentando Elias através de água, da rocha. Deus poderia continuar mandando o pão para Elias, a carne através dos corpos. Deus poderia fazer isso. Só que Deus, irmãos, Ele sempre conduz os seus servos a lugares que muitas vezes inesperados, que nós não imaginássemos ou imaginamos que iríamos até aquele lugar. E Deus permite que Querite seque para nos conduzir para o centro da sua vontade e para abençoar outros e para que outros também nos abençoem. Porque foi isso que aconteceu com a Serepta. Ela não foi apenas abençoada, mas ele também recebeu a bênção da parte do Eterno. Mas é lógico que nós vemos a princípio que o próprio Deus o conduz até a cidade de Serepta, para essa viúva que a Bíblia não descreve o nome dela, mas assim, analisando, queridos, sobre a questão da viuvez no Antigo Testamento, na Bíblia como um todo, nós sabemos que a viúva na Bíblia é sinônimo de dificuldade, é sinônimo de pessoas que passam necessidade, até porque nós estamos falando de um período onde o trabalho braçal era mais para homens, né? E mulheres, quando ficavam viúvas, a nação tinha a obrigação de ajudá-las. Lá em Deuteronômio capítulo 13 deixa muito claro isso, através de oferta, através até mesmo dízimo. E essa viúva tinha o seu filho, né? E nós olhando como o contexto todo das escrituras, se nós pegarmos lá no Salmo 68, versículo 5, diz que Deus é pai dos órfãos e cuida das viúvas. Ele sustenta as viúvas, né? Se nós pegarmos várias passagens, Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, nós vamos perceber claramente que Deus sempre cuidando dos órfãos e viúvas. Então, era uma classe que muitas vezes era desprezada, deixada de lado. E no Novo Testamento, se nós pegarmos em Mateus capítulo 23, versículo 14, Jesus ensinou os fariseus, né, ensinando ali os fariseus e alertando os fariseus que eles tinham o costume de fazer longas orações das casas das viúvas com intenção de pegar o que elas tinham. Na verdade, não era preocupação de ajudá-las, mas apenas de pegar o que elas tinham. E esse cuidado, ele vai até o Novo Testamento, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Se nós formos ler lá sobre a instituição do diaconato, foi justamente por causa do crescimento que a igreja teve no primeiro século, e onde há crescimento também tem problemas, onde a igreja tem problemas, porque onde há ser humano
tem problemas. Alguém pensa que a igreja é um lugar de gente perfeita, e não é. Temos problemas como qualquer outros lugares. Porém, o problema é para ser resolvido. E no capítulo 6 de Atos, os apóstolos no primeiro século pede e ordena que se levante 7 diáconos, aqueles que estão para servir, para auxiliar as viúvas, que havia uma alegação das viúvas gregas que não era cuidada naquele período, naqueles dias, com a nação, os hebreus ou os israelitas, do capítulo 6 ali de Atos dos Apóstolos. Então os diáconos foram levantados para cuidar, a princípio, dessa área de filantropia, da área de ajudar as viúvas. Então há um cuidado de Deus desde o início do Antigo Testamento até o Novo Testamento, acerca do tratar que Deus ensinava aos seus servos para com as viúvas. E o que chama a atenção é que Deus, quando manda Elias ir até Sarepta, na região de Sidom, ele não foi para a casa de uma pessoa rica, né? Não foi a casa de uma mulher rica, não. Foi para um lugar, além de estar também devastado com a seca, porque chegou lá também, e ele, como profeta, encontra uma mulher pobre e viúva. E esse contexto que eu já falei para os irmãos. O que chama a atenção, irmãos, é que a viúva, ela estava na entrada da cidade colhendo, né, madeiras, né, para fazer o bolo, o pão para o seu filho. E a esperança dela era apenas o alimento que tinha só para aquele dia, né? E ela já não tinha mais esperança. A esperança dela estava na panela. O que chama a atenção, quando Elias chega na porta da cidade e vê a viúva, e o próprio Deus diz que já tinha preparado uma viúva que o sustentaria naquele lugar. Ele pede água, a viúva traz água, e depois ele pede pão. E aí a viúva, ela vai relatar as dificuldades que ela tinha enfrentado. Ela tinha um filho, que havia apenas um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, né? E a esperança dela era naquele alimento, tanto que ela dizia, eu vim pegar 2 cacos, eu farei apenas um pão para nós comermos e depois nós vamos morrer. Ela não tinha mais esperança, irmãos. Então você percebe claramente a fome, a necessidade que tinha abatido aquela mulher. E o profeta veio no momento certo. Deus usou o profeta para ir até aquela mulher no momento certo. Porque o profeta disse para ela assim: olha, faz conforme você disse. Você vai fazer para comer para você e para o seu filho? Tá, mas faz primeiro para mim um bocado, pão, um bolo, e traz para mim. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará. E isso é uma mensagem, irmãos, que muitos pregadores pegam, né? Pega essa mensagem da provisão que Deus fez na vida e na casa daquela viúva. E esse é o mesmo Deus, é o Deus da multiplicação. Nós vemos multiplicação do Antigo ao Novo Testamento. Então, assim, Deus envia o profeta, encontra uma viúva, aquilo que Deus já tinha feito, sustentado Elias em Querite por corvos e apenas por uma fonte de água pequena e não um rio, Deus pega coisas improváveis para fazer o impossível. Deus manda Elias para Sarepta. Não havia uma mulher rica, havia uma mulher pobre e uma viúva. Além de tudo, viúva, né? Que passava necessidade, mas ali houve uma provisão da parte de Deus. 2 e 2. Na crise, a viúva Sarepta foi a benção para Elias. Elias foi benção para ela e ela foi benção para Elias. Veja isso. Deus envia socorro no tempo certo, nem antes nem depois. Se Deus parece estar demorando, não significa que não irá nos atender. Ele tem os seus propósitos. Ele chegou à casa de uma mulher que estava preparada para a morte. Ela vivia com um filho e tinha apenas suficiente para os 2. Depois disso, iria morrer. Mesmo sendo viúva e passando por necessidade, ela não hesitou em socorrer o profeta de Deus. Porém, por ser e ter sido bondosa com Elias, Deus fez prosperar em tempos de crise. O Senhor socorreu o seu profeta na hora da crise, primeiro por meio de corvos, depois intermédio de uma viúva de Sarepta. Então, assim, o cuidado de Deus com Elias, no ribeiro, no Querite e na cidade de Sidom,
em Serepta, e Deus também abençoou aquela mulher. Na crise, Elias foi bênção para a viúva. Estamos convencidos de que nos momentos de crise social, como que temos vivido no mundo contemporâneo, os cristãos não devem estar em pânico. Veja o caso da viúva de Serepta. Esta mulher estava à beira da morte, todas as palavras lhe eram contrárias. Para onde quer que olhasse, ela só enxergava a morte. Contudo, ao socorrer o profeta Elias, provisão chegou à sua casa. É preciso ressaltar que a bênção chegou à sua casa por ter uma mulher abençoadora. Neste tempo de incerteza que atravessamos, quero lhe dar uma ótima notícia. Se antes da crise alguém era fiel em seus quilos e dízimo e oferta, tenha certeza que a bênção de Deus irá chegar até você. Disso não duvido, ou não duvidem. Qual foi a bênção que Elias, além de ter sustentado, né, Deus ter usado, sustentado aquela viúva? E o texto aqui, o contexto, se vocês forem ler, ela tinha um filho, e esse filho adoece. Também o que chama a atenção é isso, é que a morte não chega através da fome, mas chega através de uma doença. E o filho dela adoece, e Deus, através de Elias, ressuscita o filho da viúva de Serepta. Foi a primeira ressurreição nas passagens da Bíblia. Tá? Eu quero também já resumir, irmãos, já está chegando a hora, mas o tópico 3 diz assim: Elias se apresenta e lança um desafio, passagem também muito conhecida. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimento, havia chegado o grande momento de Elias mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou muito por dizer que somente Deus é o Senhor. O que é interessante é que quando Elias volta e retorna para o rei, para falar com o rei Acabe, ele encontra Obadias, e Obadias deixa muito claro que Jezabel estava matando os profetas. No capítulo 18, versículo 4, Obadias deixou claro também que ele escondeu 100 profetas, 50 e 50, e sustentava aqueles profetas com água e pão. Enquanto Deus sustentava Elias com corvos e com a viúva, através da viúva, Deus usava Obadias para também sustentar 100 profetas, 50 e 50. O que chama a atenção é isso. E Acabe, quando vê Elias, ele diz assim: és tu o perturbador de Israel? Então, assim, na visão do rei Acabe, apesar de ser idólatra, ele não estava arrependido. Ele achava que o próprio Elias era o perturbador, era aquele que estava perturbando Israel. E Elias não fica quieto. Não, o perturbador é você, que tem ensinado o povo a desviar do verdadeiro Deus. Então, assim, uma das características do profeta Elias e João o Batista, que chama muita atenção, que muita gente confunde, até os espíritas acham que Elias veio, né? Porque em Malaquias capítulo 4, versículo 5, o profeta dizia que antes que viesse o grande dia do Senhor, o Senhor enviaria o profeta Elias. E no capítulo 1, versículo 21 de João, alguns pensavam que João Batista era o Elias. Só que no capítulo 17, e versículo 10 e 13, Jesus deixou bem claro que Elias já tinha vindo no espírito de João Batista, não no espírito que foi encarnado. Até porque, se alguém quer dizer que que João Batista é a encarnação de Elias, já está em contraste daquilo que acredita. Pessoas que morrem e depois reencarnam em outro corpo, enfim. Elias não morreu. Segundo Reis 2, como eu disse lá no início, ele foi arrebatado aos céus. Então ele não conheceu a morte. Só que o profeta João Batista veio na trepidez, na ousadia, na coragem do profeta Elias, quando ele disse para o rei Herodes: olha, não é justo você, não é lícito você estar ficando com a mulher do teu irmão. Então, assim, ele denunciava o pecado, não era só apenas ensinar o caminho, era apontar o erro e apontar também o acerto. Então, eles pregavam, anunciavam, eram arautos contra o erro e contra o pecado. Nós temos que falar de Jesus, sim, mas também temos que falar o que é errado e o que é certo, segundo a palavra de Deus. O que é idolatria tem que ser falado, o que a Bíblia condena tem que ser falado. Alguém pode dizer: irmão, tem que pregar Jesus, Jesus é Salvador. Sem dúvida, irmão, Jesus é o único Senhor e Salvador.
Mas a moralidade, princípios morais, espirituais, o profeta, os apóstolos, os profetas e os apóstolos nunca deixaram de ensinar. E nem o verdadeiro pregador das Escrituras. Ele sempre vai vaticinar, falar contra aquilo que entristece o Espírito de Deus. E o que chama a atenção é isso, que nesse contexto, quando, vou resumir, irmãos, já chegou a hora, quando Elias se apresenta e lança o desafio, Acabe achando que, lançando a palavra, dizendo para Elias que ele era o perturbador, e Elias já responde que perturbador tinha sido Acabe. Elias lança um desafio. Bom, se Baal é Deus verdadeiro, então eu quero lançar um desafio para a nação, junta todo mundo no Monte Carmelo, e os 400 profetas, 50 profetas de Baal e de Acera também. Mas o que dá para entender é que os profetas de Acera, que era sustentado por Jezabel, não aceitam o desafio. E resumidamente, irmãos, quando Acabe ouve essa palavra, ele não retrucou não, ele realmente noticiou, ajuntou o povo, chamou o povo para o Carmelo, foi os profetas de Baal, e Elias deu a oportunidade para eles, os profetas de Baal, orarem o seu Deus, né? E o texto vai nos dizer, irmãos, no capítulo 18, se você for ler e analisar o texto em detalhes, Elias pede para fazer 2 altares, pede para trazerem 2 ovelhas, ou novilhos no caso. Os profetas escolhem aquele novilho, eles fazem o sacrifício deles, clamam a manhã toda, vai até o meio-dia. O texto é muito conhecido, o profeta Elias zomba deles, olha, clama mais alto, talvez ele está passeando, tinha saído, talvez estão dormindo, e depois de até o meio-dia, que eles estão ali se retalhando e nada de Baal responder, aí então o profeta Elias, ele convoca a nação que se achega até ele, manda reparar o altar. O que chama a atenção é isso, o altar tinha que ser preparado, e ali foi feito o sacrifício, mandou fazer um rego ao redor do altar, jogasse água, muita água, e o texto vai nos dizer, queridos, que ele começa a clamar. O que chama a atenção também é que o profeta Elias colocou 12 pedras, mostrando claramente que a nação para Deus era as 12 tribos de Israel, não era apenas 10. Enquanto Israel estava ali só como 10 tribos, Deus ele manda Elias colocar 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel. O texto nos chama a atenção é que após o altar ter sido consertado, altar restaurado, o tópico 3 e o 3 diz assim: depois de mostrar o seu grande poder diante de todos, Elias acaba com todos os profetas idólatras. O Senhor ainda tinha mais bênçãos a oferecer. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma grande e abundante chuva. Isso demonstra que a idolatria instalada em Israel impedia a ação de Deus. Há, portanto, boas razões para termos certeza que quando o Senhor decidiu sobre o retorno de Elias a Israel, o triunfo já estava garantido. Contudo, para a vitória ser completa, primeiro era necessário haver conserto. Primeiro conserto, no âmago da questão era imprescindível haver arrependimento, expressão da glória, e a expressão da glória de Deus. Cumprindo estes requisitos, era a hora do Senhor derramar uma abundante chuva sobre aquela terra, mostrando assim que só existe um Deus. Bom, após ao desafio dos profetas, que Elias fez aos profetas de Baal, e Baal não mandou fogo, Deus mandou fogo no altar, e após aquela demonstração que Deus era o único Deus, Jeová, para a nação, os 450 profetas são mortos, né? E logo após, o profeta Elias ora, como diz lá em Tiago 5, 16, 17, e Deus manda uma abundante chuva, porque houve naquele momento um arrependimento, porque eles, quando viram o fogo caindo no altar, lambeu a água, eles todos se prostraram e diziam: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Então houve um arrependimento, houve uma volta naquele momento para o Senhor. Então Deus abriu os céus e mandou chuva sobre a nação depois de 3 anos e meio sem chuva. E eu quero aqui resumir, irmãos, e acabar a nossa aula, porque já deu o horário, e dizer para os irmãos, como diz o nosso tema, usando a fé diante dos confrontos, baseado na vida de Elias, esse exemplo de homem de fé e de confiança, que independente da circunstância, ele depositou a sua fé em crer no único Deus verdadeiro,
em obedecer e esperar em Deus nos lugares que o próprio Deus o ordenou. Amém? Então esse é o segredo. Nós precisamos ter fé para vencermos os confrontos que vêm ao nosso encontro. Com o nosso Deus, nós poderemos vencer, porque Ele está conosco. Amém? Deus os abençoe. Quero chamar o nosso irmão Alex para estar finalizando a nossa escola bíblica dominical. Amém? Deus os abençoe, irmãos. Deus abençoe, Geilson, por essa aula abençoada. Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui está, também aqueles que estão acompanhando nós online. Eu creio que temos muito aprendido e acredito que continuará aprendendo. Estamos na sexta aula, né, e podemos ver o que Deus tem feito. E vimos que são homens e mulheres que venceram, não porque são super-homens, mas porque acreditaram e obedeceram e esperaram em um Deus fiel, justo e verdadeiro. E que essa manhã Deus continue abençoando a nossa vida. Na escola dominical nós aprendemos a palavra de Deus. Na escola dominical Deus fala conosco, Deus é fiel. Só para resumir aqui um pequeno comentário, é muito conhecida a história de Elias, mas chama muito nossa atenção, né? E hoje aprendemos várias lições aqui e sempre aprendemos. A gente podemos ver que o pouco que aquela mulher tinha, para ela era o fim. Eu só tenho um pouco só, vamos fazer a última refeição e morrer. Mas para Deus foi almoço, janta e não faltou. É o nosso pouco na nossa mão, pode ser o fim, mas o nosso pouco na mão de Deus é a certeza que Ele não desistiu de nós. O nosso pouco na mão de Deus é muito, irmãos. Quem sabe estamos com pouca força, mas a nossa pouca força conosco pode ser o fim, mas a nossa pouca força com Deus é a certeza da nossa vitória. Amém, irmãos? Quero convidar aqui o evangelista Augusto para estar fazendo uma oração, para estar encerrando a escola dominical. Deus abençoe todas as nossas vidas, e domingo tem mais. Não falte na EBD. Você que pode vir, venha aprender conosco a palavra do Senhor. E você que está no grupo de risco, continue acompanhando nossas aulas online. Amém? Cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus, irmãos, por esta manhã, por esta dádiva que Deus tem nos concedido. A nossa vida, ela tem que estar sempre em exercício, e o exercício diário, constante da palavra de Deus, que nutre a nossa alma, o nosso espírito, é importante para nos fortalecer, para que possamos resistir firme no Senhor contra tantas coisas, e esse período a qual é a realidade em que vivemos. A lição a qual nesta manhã tão rica, que assim como toda a bondosa mão de Deus foi sobre o profeta, sobre todos aqueles que se inclinam, de três princípios aqui que o nosso irmão enfatizou tão bem, que eu fiquei ali sentado e compreendi que primeiro é a fé, depois é obedecer e esperar no Senhor. Tem que estar atrelados e tem que estar sempre em exercício, alimentando, se fortalecendo, para que em todo o tempo nós possamos estar firmes no Senhor. Eu estava ali com o nosso irmão que chegou a trazer uma encomenda, e você vê, as pessoas choram a vontade de estar, as pessoas idosas, vontade de estar na igreja, na comunhão, como antes, no contato, no abraço, neste amor ágape, esse amor de Deus tão gostoso e verdadeiro. Mas o tempo agora, no momento, como também o Salomão diz, há tempo para todas as coisas, tempo de abraçar, mas também tempo de se afastar. Nós estamos vivendo esse tempo de se afastar um pouco desse contato, não se afastar na comunhão, mas respeitando. Mas se não estivermos nos alimentando na palavra de Deus, se não estivermos em exercício constante, fica difícil. Então, reforço aqui o convite, amados, que eu creio que os nossos irmãos fazem um trabalho maravilhoso, brilhante, se esforça, que estão na liderança da IBD, assim como o nosso pastor dá todo o apoio. E hoje tem pouquíssimas pessoas, mas você
que está nos ouvindo, tenha certeza que tudo que foi tratado aqui é de vital importância, de elevo para o crescimento espiritual, fortalecimento, e nós sairemos aqui abençoados mais uma vez no Senhor. Oremos ao Senhor. Louvo a Deus e deixo aqui a minha gratidão pelas orações dos santos, que passei um período de isolamento, mas estou regozijando em saúde, em graça, e tudo isso para traduzir e finalizar, dizer: o nosso Deus, Ele cuida e zela por cada um de nós, amados. Isso, eu sou um milagre e prova disso. Querido e eterno e majestoso e bondoso Deus, graças te damos, Senhor, por essa dádiva gloriosa da vida e o privilégio de estarmos nesta manhã, Senhor, aprendendo, ouvindo a tua doce e poderosa palavra, que veio crer pelo ouvir, e nós ouvimos e cremos, ó Deus. A nossa fé seja robustecida, alimentada, revigorada pelo poder da tua palavra, que nutre, Senhor, a nossa vida, os que aqui estão, aqueles que estão a ouvir, Senhor, a tua palavra por intermédio, Senhor, deste aparelho em seus lares. Que receba a tua palavra, Senhor, que produz vida, alegria, gozo na alma. Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, não nos tem nos faltado nada, o teu bondoso amor tem derramado constantemente e de maneira, Senhor, ó Deus, surpreendente, o Senhor tem nos enriquecido. Até aqui, Senhor, nós podemos aplaudir, enaltecer e bendizer o teu nome, porque tu és Deus e Pai maravilhoso e bondoso. É o que nós te pedimos, Pai, regozijados em ti, Senhor. Iremos aos nossos lares, dai-nos um domingo abençoado, dia dos pais, para que as famílias possam se regozijar, Senhor. Ó Deus, que logo à noite tenhamos um grande culto, ó Deus, e mais uma vez a tua presença real seja conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus.